Mais uma vez, a paz seja convosco. Amém. Amém. Já falei com a Rosângela, depois ela conversa com você a respeito da criação, tá? Estamos tratando do livro de Abacuque, nesse segundo período. Semana passada nós tratamos. Abre Abacuque. Vamos ler Abacuque. Ai, cabelo. Se você tem dificuldade de achar Abacuque, procura na 1. Bem fácil. Eu acho que Matias não volta. Você achou na 1 aí, Felipe? Não? Não, na 1 encontrei? Não. Página 618. Abacuque capítulo 3, verso 3. Ou melhor, Abacuque 3, 1 em diante. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos faze-a conhecido. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco e farta-te. Farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes se veem e se contorcem, passam torrentes de água, e as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Palavra do Senhor. Estamos meditando em Abacuque capítulo 3. Alguém falou uma coisa? Semana passada nós trabalhamos Abacuque 3:3 e nós falamos que Deus ele se aproxima para executar o juízo. Nós citamos a região de Temã e o monte Parã como uma identificação em que Deus ele começa a sua aproximação. Falamos que apesar desta aproximação para destruir, Deus sempre que se aproxima, Ele traz juízo, mas Ele também traz restauração. Falamos que esses dois locais de Temã e Parã são os limites da jornada de Israel no deserto, assim que saiu de Êxodo. Falamos também que Abacuque, ele vê justiça e a santidade de Deus em ação. É algo que trabalha em concordância, não é uma coisa que trabalha uma coisa ou a outra, mas é uma coisa mais a outra. Em Abacuque 3:4 nós falamos sobre Deus sendo comparado com a luz, como a coisa mais pura. O profeta declara que Deus em sua vinda é como a essência da luz, não é nem a luz, é a essência da luz. E é uma luz que penetra toda a terra, não é algo que alguma coisa pode ficar sem a ação desta luz. E hoje nós vamos trabalhar Abacuque 3:5. Deus está chegando, o Abacuque está vendo, dentro de todo esse contexto de destruição, ele consegue ver de uma forma espiritual a vinda de Deus. E não se vê uma coisa linda e maravilhosa, mas em Abacuque 3:5 ele fala, adiante dele vai a peste. Na frente de Deus vai a peste, vai a doença. E atrás dele vai a pestilência, ou seja, destruição tanto na frente como destruição atrás. Havendo descrito algo da glória de Deus em sua essência, enquanto vem libertar o seu povo, o profeta agora descreve os efeitos que acompanham a manifestação da glória de Deus. O que acompanha
manifestação da glória de Deus. Muitas pessoas cantam: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. E aí as pessoas sempre pensam numa coisa maravilhosa. E aí aqui Deus está falando que junto da glória dele vem a peste e vem a pestilência. O profeta agora descreve os efeitos que acompanham a manifestação desta glória. É significativo o fato de que esta fonte irradiadora de luz está se movendo. Deus não é um Deus parado. Deus é um Deus que se move. À medida que Deus vem pondo luz, Ele traz a força penetrante, destrutiva do juízo divino. Mesmo antes de Deus chegar à terra, é assustada por praga. Referências à praga do Antigo Testamento se enfecham principalmente em torno dos eventos do Êxodo e da profecia de Jeremias. Jeremias capítulo 14, versos 11 e 12. Entenda que Jeremias, ele é um profeta contemporâneo de Abacuque, ele é da mesma época de Abacuque. Então ele está vendo, o que Abacuque está vendo como uma pestilência, o Jeremias ele vê numa condição mais específica. Jeremias capítulo 14, versos 11 e 12. Disse ainda o Senhor: não rogues por este povo para o bem. 11 e 12. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocausto e ofertas e manjares, não me agradarei deles. Antes eu o consumirei pela espada, pela fome e pela sede. E tudo isso é a manifestação justa da ira de Deus. Ele olha para o profeta e fala: para de orar. A sua oração está me incomodando. Você está pedindo misericórdia sobre a vida deles e eu não vou dar. Quando eles vierem jejuar, eu não aceito. Quando eles vierem trazer as ofertas, eu não aceito. E a retribuição que eu vou dar para esses atos que são apenas externos é espada, fome e peste. Vocês estão me oferecendo uma coisa suja, podre, e eu não aceito. Além de não aceitar, eu vou dar a paga disso que vocês estão trazendo. Jeremias capítulo 21, versos 6 e 9. Jeremias 21, versos 6 e 9. Ferirei os habitantes dessa cidade, tanto os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. Depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias. Não, 9, do 6 para o 9. 9 agora? Tá. O que ficar nessa cidade há de morrer, a espada, ou a fome, ou de peste, mas o que sair e render-se aos caldeus que vos cercam, viverá e a vida lhe será como despojo. O que o profeta está falando é: eu tenho um juízo para vocês, e esse juízo ele está sendo aplicado pelos caldeus, pelos babilônicos. Se você entender que o que está acontecendo é porque você merece isso, você vai sair da cidade e vai se entregar à sorte dos caldeus. E aí, em vez de você morrer, você vai ter vida. O que Deus está querendo é que aqueles homens se conscientizem do que eles fizeram. E que eles entendam que tudo que eles praticaram perante o Senhor é abominação. E uma forma disso é: eu entrego, inclusive, a minha vida para ser ceifada por esses homens. 24, verso 10. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que se consuma de sobre a terra que lhes dei, a eles e a seus pais. E aí Deus fala: e eu vou segurar essa pancada de fome, espada, até o cara se arrepender. É como quando você coloca uma criança de castigo e fala: vai ficar de castigo até se arrepender. A gente volta atrás, Deus não volta atrás. Ao declarar esse flagelo futuro sobre a terra, o profeta apenas
mostra que é um cumprimento do que Deus já tinha falado. Levítico 26, 25. E aí você liga esse texto todo com o texto da paciência que nós já estudamos. Levítico 26, 25. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. E então, quando vos ajuntaste nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Tá? Se você ler o capítulo 26 inteiro, Deus está falando do que vai acontecer se no futuro eles forem desobedientes. Se você for desobediente, vai acontecer o que com você? Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. Então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós e sereis entregues na mão dos seus inimigos. Deus avisou lá em Levítico e está cumprindo em Jeremias e em Abacuque. Deuteronômio 28. Quais são os castigos que vocês vão ter se vocês forem desobedientes? Deuteronômio 28, 21 e 22. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas para consumi-la. O Senhor te ferirá com a tisca, e a febre, e a inflamação, e com calor ardente, e a secura, e com crestamento, e a ferrugem, e isto perseguirá até que pereça. Tá? A vingança pactual vem sob a forma de praga que devora os inimigos de Deus, juntamente com todas as suas possessões. Nada é poupado, nada é poupado. Então Abacuque, ao decidir expressar-se em termos das antigas maldições pactuais, fornece evidência de que ele reconciliou com a justiça de Deus que devastava o seu próprio povo. Aquela pessoa que em Abacuque 1 falava: Deus, como é que você vai fazer isso? Ele está vendo e fala assim: Deus, o que o Senhor está fazendo é justo, porque o Senhor já tinha avisado. Ele copia as palavras de Levítico, ele copia as palavras de Deuteronômio e ele traz para o contexto atual. O que Abacuque está fazendo? Ele entendeu. Por mais que seja dolorido, ele entendeu que tudo que está acontecendo é apenas o cumprimento da justiça de Deus que ele avisou antes. Essa aceitação dos justos desígnios de Deus encontra uma expressão mais completa lá na frente. Nós não vamos ler Abacuque 3, 17, 18 e 19, em que ele realmente declara com todas as letras que mesmo que tudo isso aconteça, mesmo que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não tenha alimento, mesmo que não tenha água, mesmo que não tenha nada, mesmo que tudo seja destruído, o Senhor continua sendo Deus. Eu ainda vou continuar olhando para ti e falar assim: tu és o meu Deus. Ele entendeu. A teofania, essa manifestação do avanço de Deus, deixa um traço de destruição após si. Se as pragas o perseguem ou precedem, a pestilência abrasadora marca a vereda que ele seguiu. O termo pestilência abrasadora tem o significado básico de queimar e pode pressupor a figura de faíscas, enquanto os pés do Senhor pisam a terra. De qualquer modo, a vinda do Senhor é uma visão aterradora de se ver. Quanto mais perto ele chega, mais amedrontador parecem ser as consequências da sua apreciação. Quanto mais Deus se aproxima, mais Deus destrói. E as pessoas, elas acham que a manifestação da glória de Deus dentro da igreja é uma coisa boa. É juízo. Se a figura de Deus ela se consumar sem o anteparo da figura de Cristo, nós deixamos de existir. Foi o contexto de Adão e Eva. Deus tira Adão e Eva do jardim do Éden para que eles não fossem consumidos. Nós não sabemos lidar com essa porção de glória do Senhor, porque a glória dele reflete elementos que nós temos visto no primeiro período: santidade, zelo,
justiça, ira. Como que nós, pecadores, é algo que eu sempre trago como exemplo. Se Deus ele revelasse todos os seus pensamentos agora, você perante o Senhor, será que você seria encontrado aprovado ou reprovado? Por isso que não há possibilidade de Deus se manifestar na sua glória, que é uma palavra hebreia que fala Shekinah. Não há como ele se manifestar, porque se ele fizer, todo mundo morre. É o efeito. É como você construir um castelinho de areia na parte onde a água vem do mar. Quando a água vem, ela leva tudo. Se Deus ele manifestar a glória dele agora, nós vamos ser julgados segundo o nosso conhecimento, e mesmo assim nós vamos ser destruídos. Por isso que ele se mantém longe. Quanto mais perto ele chega, mais amedrontador parecem ser as consequências da sua aproximação. Abacuque 3,6. Ele vinha caminhando, ele vinha vindo, e aí ele para. Abacuque 3,6, ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Deus chegou. Deus chegou. As manifestações de sua chegada foram vistas à distância, em termos de irradiação da sua glória enchendo a terra. Mas agora o Todo-Poderoso chega e se torna evidente de que ele não é semelhante, não é simplesmente um fenômeno a ser observado. As pessoas falam assim, eu quero ver Deus, como se fosse um fenômeno, com o brilho de uma luz. Eu lembro que no começo da minha conversão eu pedia muito para Deus se manifestar através de anjo, né? Tem uns relatos das pessoas que viram anjo, eu pedia para Deus mostrar anjo, né? Mas aí nunca mostrou anjo. Mas eu lembro que eu olhava às vezes para os céus, quando eu orava de madrugada, que eu era mais cristão, né, antes. Aí eu olhava para o céu assim, aí passava aquelas estrelas cadentes assim. Parece que a gente quer isso, né? A gente quer manifestações. Mas Deus ele não é simplesmente um fenômeno a ser observado. Como um grande colosso que se eleva acima dos cumes dos montes, o Senhor Deus mede a terra, reivindicando o direito de domínio inerente em si mesmo como Criador. Deus olha para aquela terra e fala, isso aqui é tudo meu, o que vocês estão fazendo? O que você está fazendo com a casa que eu te dei? O que você está fazendo com o filho, com a esposa, com o marido, com o tio, com o sobrinho, com o irmão que eu te dei? O que você tem feito com o dinheiro que eu te dei? O que você faz? Deus ele mede, ele dá aquela olhada assim, reivindicando o quê? Quem manda aqui sou eu. Do mesmo modo que o gafanhoto pula repetidamente com as suas pernas desproporcionais, também as nações inteiras pulam assustadas quando de repente se tornam conscientes que o Senhor chegou. O dono da casa está ali. Tem um ditado... Glória a Deus! Tem um ditado que diz... Até esqueci o que eu ia falar. Tem um ditado que diz que quando o gato sai, o rato faz a festa. E quando o gato chega, o dono da casa chegou. Ao realçar o significado da vida do Senhor, Abacuque descreve o efeito da sua chegada nas mais fundamentais massas da sua criação. Primeiro ele fala sobre algo como os montes eternos, talvez o barro que Deus fez, a terra, digamos assim. Primeiro os montes eternos surgem do abismo das águas que ainda servem de estabilizadores. Gênesis 1:9. No início era só água e o Senhor faz nascer terra. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. E Deus está falando com essa porção. Ele está falando, essa primeiro deslumbre da criação, ela treme na presença de Deus. Treme. Ele faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos. Aquela primeira aparição da criação de Deus, treme.
treino. Desde o alvorecer da criação, eles permanecem englobando a terra até hoje. Eles dizem às profundezas do oceano: vocês podem ir até aqui, essa terra. Ele está dando uma figura como se fosse um ser vivo. Ele fala, é como se a terra, ela fala assim: olha, você água do oceano, você pode ir até aqui. Você vê que a constituição geológica do planeta, ela faz com que partes do planeta estejam submersos pela água e partes não estejam submersos. O que faz isso? Se a gente pegar a terra e colocar tudo abaixo do nível do mar, o que acontece? O mar cobre. Aí você coloca as coisas mais altas e elas ficam em destaque. Salmos 104, 9. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico. Não. Está errado. 104, 9. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, Ele levanta a terra e fala: até aqui vai, para que não tornem a cobrir a terra. daqui não passa. Até aqui vai, daqui não passa. O que nós vemos em países como, por exemplo, acho que a Holanda, que tem os seus diques em que o mar está avançando. O que acontece? Por que está acontecendo isso? Pecado. Porque o homem está fazendo o quê? Agindo sobre a terra de uma maneira tal em que está o quê? Mudando o contexto que Deus programou, e o que acontece é a consequência do pecado. Era para a gente ficar doente? Não, porque a gente fica doente? Pecado. Não que você tenha cometido pecado, mas a nossa vida de pecado. A situação de alimentação, de como dormiu, de jeito que dormiu, se não dormiu, se não fez, isso leva às nossas condições físicas. À vista do Senhor, essas escrituras maciças, elas são esmigalhadas como se fossem atingidas por uma marreta gigante. Elas se mostram frágeis como argila. Aqueles montes primitivos que eram aqueles que dão a sustentação da terra, para Deus, ó, não é nada. É como se eu der um tapa nesse copo aqui, ele vai bater e estilhaçar. Você quer que eu faça? Você acredita em mim? Não duvida do ungido do Senhor. Os outeiros eternos rastejam no pó, achatados perante a majestade de Deus. Em contraste com a temporalidade comprovada das estruturas fundamentais da presente criação, se mostra Deus como aquele que está acima de tudo. Seu padrão de atividade tem sido consistente ao longo dos tempos. Sem parcialidade, Deus aparece no tempo certo para estabelecer justiça em toda a terra. Ele vê, mede, vem e aplica sua vontade soberana. As imagens empregadas por Abacuque atingem um clímax da realização da perspectiva da nova aliança. Não só os outeiros se curvam perante a sua glória, os elementos mais essenciais do universo se dissolvem em calor abrasador, segundo Pedro 3,10. O que vai acontecer quando Deus executar o seu juízo, o juízo de Apocalipse? Segundo Pedro, se você nunca viu, você vai ver agora. Segundo Pedro 3,10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão, todos os tronos e os elementos se disparão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem, nas obras que nela existem, serão atingidas. Virá, entretanto, como ladrão. Esse dia do juízo que Abacuque está fazendo aqui como uma observância da aplicação da Babilônia, e ele fala: virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem também serão atingidas. Toda a criação, toda a criação, ela vai ser alcançada pelo juízo do Senhor.
O Senhor mesmo descerá no glorioso esplendor das nuvens e todo olho verá. Apocalipse 1:7. Um 7. Eis que vem com as nuvens, e todo mundo verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Por quê? Disseram não por Deus. E aí, eu teria que estudar mais, porque ele fala, até aqueles que traspassaram ele vão ver. Eu não consigo identificar se isso acontece dentro de um elemento atemporal. Não sei como que isso aconteceria, mas ele está falando que até aqueles que enfiam a espada nele aqui, há 2019 anos atrás, vão ver. Eu não sei se vai ser um evento atemporal ou não, mas todo ser humano vai ver. Seja visivelmente, seja por WhatsApp, sei lá que forma que vai ser. Talvez essas mídias sociais elas sirvam para isso também, né? Quando você abrir lá, para você olhar lá o perfil do fulano, olhar o negócio, aí você vai olhar e falar assim, Jesus aparecendo ali, ó. Aí você olha, pô, tá no teu celular? Tá no seu celular? Não sei. Abacuque 3:7. Hã? Não, tô falando, são possibilidades, né? Abacuque 3:7. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Agora o profeta se torna mais específico em sua descrição dos efeitos da chegada de Deus. Primeiro ele falou do abatimento dos montes, a sua aparição, e a reação das nações aterrorizadas. Ele antevê o efeito concreto nas nacionalidades, em particular aquelas que Israel confrontou no passado, e aqui ele está falando sobre o juízo, sobre aqueles que são os ímpios, são aqueles que são os inimigos. Cusã e Midian eram tribos que batalharam contra Israel, ou foram contra Deus. Cusã e Midian se referem a dois opressores anteriores de Israel, depois do seu estabelecimento de Canaã. Assim que eles tomaram posse da terra prometida, esse povo veio importunar o povo de Israel. Abacuque finalmente aceitou o fato de que o juízo punitivo mais severo deveria sobrevir a Israel por causa da sua pestilência e persistência no pecado. Mas nunca perdeu a esperança de que o remanescente sobreviveria, isso é uma realidade. Apesar do juízo, sempre o remanescente ele permanece. Aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, eles não perecem no sentido de abandonar o Senhor. Pode morrer? Pode, mas não se perde. O sentido é, aqueles que são do Senhor não se perdem. É um elemento que eu vou falar hoje à noite, no curso da noite. Perseverança. É algo que, como o apóstolo Paulo recebeu a porção de misericórdia, Deus ele planta no teu coração a perseverança para você não desistir. Por que eu continuo caminhando? Deus. Não é uma faculdade minha, não é um desejo, não é uma vontade. É algo que procede de Deus. Sim. Minha opinião, porque o que eu afirmar para você que é algo que a Bíblia diz, eu teria que ter princípios bíblicos para te dar embasamento. Mas na opinião, sim. Israel, ele sempre foi o povo escolhido de Deus, isso não muda. Mesmo eles terem negado Jesus, mesmo, continuam sendo o povo de Deus. Todos os que se levantam contra Israel, eles padecem. Tá? Sempre padecem. Você vê isso claramente. As pessoas que se levantam, elas são destruídas. Por quê? Pelo mesmo motivo que você não é destruído e Deus ele sempre dá uma chance a mais. Você é escolhido de Deus, Israel é escolhido de Deus. Nós não nascemos em Israel, mas nós somos Israel espiritual de Deus. Tá? Nós somos sacerdócio real. Nós somos alguém que fomos selados pelo sangue da nova aliança. Nós não fomos selados pelo sangue da antiga aliança. Mas o Israel que fez a aliança lá atrás com Deus, ou melhor, que Deus fez a aliança com Israel, ela não se rompe. Um casal se casa e recebe a bênção de Deus. Há estabelecida uma aliança ali. O casal se separa.
Deus ele não quebra a aliança. A aliança de Deus ela continua existindo. Você constitui um novo casamento, você está sob maldição? Não. Mas o casamento, esse segundo casamento que tem a bênção de Deus, segundo os padrões de Deus, não é um casamento qualquer, não é um casamento no civil. Tá? Casamento no civil é uma convenção de um país. Em outras regiões é porque o cara entregou não sei o quê, ou porque matou um bicho, sei lá, tem um monte de convenção. Na nossa é o casamento civil, na nossa sociedade ocidental. E aí a pessoa casa e separa. Mas o casamento de Deus, em que Deus ele abençoa, esse casamento ele não se rompe. A aliança de Deus. O que acontece é a constituição do segundo casamento, ele nunca é constituído numa glória como a da primeira casa. É diferente. Quando mostra o contexto do templo, que o segundo templo foi construído, depois do primeiro templo de Salomão ser destruído, os mais idosos que tinham visto o templo anterior, eles choravam. A palavra de Deus diz que é uma mescla entre o choro dos antigos e a alegria dos novos que não viram. Nunca é a mesma coisa. A grande salvação é que nem todo casamento é casamento. As pessoas elas ficam meio chateadas quando eu falo isso. Se não houver a bênção de Deus, para Deus não é casamento. Você está unido com a pessoa dentro de uma união estável. Sei lá, pode dar o nome que você quiser. Mas tem que haver a bênção de Deus. Ontem nós somos num casamento em que foi impetrada a bênção de Deus. Não é porque eu tenho autoridade ou um pastor tem autoridade, não é isso. É porque é feito conforme Deus mostrou e falou que tem que ser, ele abençoa. E não é questão de bênção ou maldição, é consequência. É algo que eu converso com o Gabriel. Espero que a gente possa fazer com o tempo o casamento dele com a Larissa, com a noite pra gente. Entendeu? Mas para isso tem que acontecer todo um caminhar. Não é, vamos casar aí, vamos batizar aí. Não é assim. Porque é muito fácil. Quando você recebe fácil, vai fácil. Abacuque fora levado a um ponto de esperança que não podia ser abalada. As estruturas de todos os reinos opressivos iriam tremer sob a aflição, mas ele possuía a cidadania num reino que jamais será abalado. Você é filho de Deus. Aleluia. Nada muda isso. Aleluia. Faltou dinheiro. Você é filho de Deus. Nada pode mudar isso. Nem altura, nem profundidade, nem Satanás, nem seus demônios, nem nome, nem doença, nem nada pode nos afastar do amor de Deus, que está em quem? Cristo Jesus. Não tem como. Hebreus 10, 29 e 30. Eu vou ler. Hebreus capítulo 10. Hebreus não é Antigo Testamento, tá? Também tem à sua disposição na internet a musiquinha do R.R. Soares sobre o Novo Testamento, se você quiser decorar. Abacuque 10, 29 e 30. Hebreus 10, 29 e 30. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Primeira parte, ele está falando sobre a severidade do castigo sobre as pessoas que não honram a aliança que foi feita com Cristo, em que ele morreu pela pessoa e a pessoa, ou melhor, morreu pela pessoa e a pessoa disse não quero. Segunda parte, ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. O juízo é tanto sobre o povo de Deus, como também sobre aquele povo ímpio. Como nós vemos no contexto da paciência, sobre aqueles que são filhos, há o que? A ação da misericórdia. O que é? A impetração da punição devida sobre aquelas pessoas. E sobre aqueles que não têm o sangue de Cristo,
juízo, pestilência, morte e destruição. Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós vamos trabalhar Abacuque 3:8, que vai falar sobre essa manifestação. O que é contra os rios que o Senhor está irado? Por que Deus está desferindo o juízo dele sobre rios? É sobre rios mesmo? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, porque podemos ler as Escrituras e ver como, no caso de Abacuque, nós podemos contemplar que o Senhor é um Deus que julga com reta justiça, um Deus que não falha, um Deus que não volta atrás, um Deus, Pai, que não retém tanto a sua bênção como o seu juízo. Só podemos nos colocar na Tua presença, Pai querido, merecedores da Tua punição, mas clamando pela ação da Tua misericórdia. Nos abençoa, Pai. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.